Fala, galera! Tô passando aqui rapidinho para dar uma piscadela, uma rabiscada sobre as últimas notícias do bafafá de Pedro Henrique. É cada dia uma história diferente. Mas antes da gente começar aqui, se inscreve no canal, dá aquele famoso like e vem com a gente falar do esporte. E antes de entrar no assunto, vamos tirar o clubismo de palco. Eu sou torcedor, você é torcedor do esporte, a gente quer nosso leão na primeira divisão, mas a gente tem que brigar por justiça. Sempre justiça. Se nosso clube errou, infelizmente as pessoas que estão aí erraram, o esporte tem que assumir e ir pra cair pra Série B, pai. Infelizmente, o justo é justo. Eu continuarei torcendo, mesmo se o esporte cair, continuarei torcendo na Série C, na Série D, mas o justo é justo. Vamos aos novos fatos. Primeiro, eu vou especificar mais ou menos o que é os regulamentos que se refere ao problema Pedro Henrique. A Confederação Brasileira tem dois regulamentos que regem as competições no Brasil. É o RGC, que é o Regulamento Geral de Competições, que se aplica a todas as competições, não só ao Campeonato Brasileiro. E tem o REC, que é o REC, que é o Regulamento Específico da Competição Campeonato Brasileiro. O RGC, que é comum a todas as competições, especifica, ele é até engraçado. O normal é o regulamento específico ser específico, mas no Brasil é o contrário. O regulamento geral que é mais específico do que o específico. É uma contradição, por isso que está gerando esse tumulto todo. O RGC, que é o regulamento geral, ele especifica que o jogador que levar amarelo no banco conta como se tivesse atuado. Aí vai entrar no caso do Pedro Henrique. O Pedro Henrique atuou 5 jogos pelo Internacional e tomou 2 amarelos no banco. Aí juntando os dois, ele tem mais de 6 jogos. Aí não poderia participar por outro clube no Brasileiro. É aí que tá pegando. Já o REC, que é mais específico, não fala nada sobre isso. Só diz que o jogador que tiver mais de 6 jogos não pode ser inscrito em outro clube. Aí a celeuma fica toda por aí. E no REC tem dizendo: se as leis, se os regulamentos se contradizerem, se for um contrário ao outro, vale o REC, que não especifica esse negócio dos bancos, do amarelo nos bancos. Aí o esporte se fundamenta por essa tese, junto com a federação, de que vale é o REC. E outros clubes, inclusive eu como torcedor do esporte, apesar de ser torcedor do esporte, eu luto pela justiça. Eu acho que nesse caso o esporte está errado. Eu acho que essas leis não são contraditórias. Não se chocam. Elas são complementares. Aí que ficou essa lema. Aí tá essa contradição. Os clubes que têm interesse que o esporte perca os pontos vão entrar com a denúncia provavelmente e o esporte já tá querendo se defender junto com a federação. Só aí ficou esse choque. Se é contraditório, se aplica ao REC, que é a defesa do esporte. Se as leis são complementares, se aplica o RCO, e aí o Pedro Henrique não podia ser inscrito, e aí o esporte pode perder os pontos. Aí estavam dizendo, o presidente da federação disse que tinha um ofício, que a CBF deu causa ao esporte. Aí hoje, no canal Eu Pratico Esporte, ele veio com outro assunto. Ele disse que teve uma reunião entre os clubes e tem um documento que desqualificou o RGC. Esse documento todos os clubes assinaram e disseram que na competição não se aplica o RGC, e sim o REC, o REC. Aí isso que eu questiono. Até agora não foi mostrado os documentos. É só papinho pra lá, papinho pra cá, e o torcedor no meio sem saber o que é, fica se posicionando, no nosso clube, aí fica todo mundo animado, mas ninguém tá trazendo os fatos verdadeiros. Cadê esse documento? Primeiro ponto. Aí, ele me diz que tem esse documento que tira o RGC da competição, que não se aplica, que esse documento que ele diz que todos os clubes assinaram, em comum acordo, diz que não se aplica à competição o RGC, e sim somente o REC. Aí é que eu questiono. Se tem esse documento falando disso, então quer dizer que o RGC se aplicava ao REC. Se aplicava à competição. Ele está corroborando o pensamento dos outros clubes e o meu. Se precisou fazer um documento para dizer que na competição não se aplica o RGC e sim o REC, então quer dizer que se aplicava. E aí? Aí complicou mais a situação do esporte.
Pra mim, em vez de reforçar o caso do esporte, complicou. Porque ele corroborou que as legislações não são conflitantes, são concordantes, são complementares. E eles precisaram criar um documento para o RGC não ser aplicado. E aí? Agora, cadê esse documento? Essa história tá ficando mais cabeluda e ninguém fala a verdade. É papinho pra lá, papinho pra cá. Eu quero ver a CBF falar. E vamos lá, e vamos admitir que os clubes fizeram esse documento. Esse documento pode excluir a efetividade do RGC? Porque se a gente trouxer um pouquinho para a Constituição Federal, por mais que um grupo se reúna e diga eu não quero aplicar a Constituição Federal, a Constituição Federal vai ser aplicada do mesmo jeito. Eu vou dar até um exemplo esdrúxulo. A Constituição Federal diz que não pode matar o seu semelhante. Aí se juntam 10 pessoas e diz, entre nós pode um matar o outro. Isso é aplicável? Então, torcida rubro-negra, não caiam em papo sem prova. A gente, como torcedor, tem que começar a cobrar essa prova. Porque não pode a gente ficar com a faca no pescoço, enrolando e todo dia uma história diferente. Tá difícil desse jeito. Temos que cobrar atitude. Deixa de papo. Conta a verdade pro torcedor. A gente já tá cansado de conversa mole e papo meio envergado. Assim não dá, meu filho. A gente vai continuar torcendo pro Sport conseguir os 45 pontos. Se cair pra Série B, a gente vai continuar torcendo, mas a gente quer a verdade. Para de papo, a gente quer a verdade. E pelo Sport tudo, até depois da morte, galera.